A Quaest fez uma pesquisa sobre a confiança nas urnas eletrônicas, perguntando se as pessoas confiam nas urnas eletrônicas brasileiras. E 43%, uma parcela significativa da população brasileira, não confia nas urnas eletrônicas. Isso é um problema. A gente vai ver aqui na pesquisa que essa desconfiança ela é meio que ampla em vários setores da sociedade, mas ela muda entre lulistas e bolsonaristas. Olha que coisa. Isso é um fenômeno natural que faz com que quem perde a eleição, né, desconfia da urna eletrônica. É a síndrome do perdedor. Isso acontece em toda eleição, com todos os candidatos que perdem a eleição. A desconfiança da urna eletrônica é muito grande, né? O fato é, não houve nenhum motivo para desconfiar do resultado da urna eletrônica, mas já está ficando numa situação de que realmente talvez o TSE tenha que tomar alguma medida no sentido de gerar um mecanismo de maior confiança, né? Seguir talvez a orientação lá da Suprema Corte Alemã de que tem que emitir um comprovante, coisa e tal. Eu não acredito que isso seja viável tecnologicamente para as próximas eleições, pelo menos para as eleições aí nos próximos 10 anos, mas eu acredito sim que o TSE deveria se preocupar com isso e começar a se programar para fazer essa impressão de voto em algum momento do futuro, né? Vamos entender esse caso aqui, o que diz essa pesquisa aqui. Lembrando que é uma pesquisa de opinião, não é uma pesquisa técnica, não é o pessoal avaliando a urna e chegando à conclusão que é ruim. É apenas a população entendendo que não gosta, que não confia na urna. Mas vocês vão ver que o grande motivo aqui é a questão eleitoral. Meu candidato perdeu, então eu não confio na urna eletrônica. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Cancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter de Roupão na Buenos Aires 44, Volta ao L arrependido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem minha opinião sobre as urnas eletrônicas, eu não vejo problema técnico nenhum, eu entendo deste assunto muito mais do que a maior parte das pessoas que critica essa situação aqui, mas eu entendo também que eleição é muito mais do que o aspecto técnico. Você dizer que a urna não teve fraude nenhuma e não sei o que lá, não quer dizer necessariamente que não haja pontos para melhoria na urna, né? E isso daqui certamente é uma pesquisa que mostra um problema aqui. Então aqui, ó, 43% dizem não confiar nas urnas eletrônicas, foi a pesquisa feita pela Quaest no dia 15 de fevereiro, e o percentual cai para 18% entre os que se identificam como apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, né? Então assim, não, olha só, o ponto é esse, tá? Se a gente olhar a pesquisa, tá aqui, a pesquisa da Quaest tá aqui. A principal frase foi essa: as urnas eletrônicas são confiáveis? Concordo, 53%, discordo, 43%. Então ainda tem uma maioria da população brasileira que concorda que as urnas eletrônicas são confiáveis, mas é uma maioria muito restrita, uma maioria muito frágil, né? Lembra que o principal papel das eleições numa sociedade é estabelecer a pacificação social. Esse é o objetivo das eleições. Todos nós, brasileiros, temos opiniões diferentes sobre como o Brasil deveria ser conduzido, né? Alguns não têm opinião nenhuma, outros têm opiniões mais fortes e coisa e tal. O fato é que é preciso um mecanismo para que não exista todo mundo querendo fazer a coisa, cada um saindo para o lado, né? Esse é o conceito de sociedade. Todo mundo chega no mesmo acordo, né? As eleições servem para isso, a verdade é essa, né? Você tem a votação e você vai lá, aperta o número e coisa e tal, e no final das contas elege-se o candidato, elege-se o presidente. As pessoas que perdem, bom, perdemos, é chato, coisa e tal, mas perdemos, né? Tá aí, a eleição foi feita, quem ganhou foi outro cara lá, e a coisa tende a se pacificar, e assim foi na maior parte das eleições brasileiras nesse tempo todo, né? Eu sempre deixo claro para vocês, tecnicamente não tem nada errado com a solução da urna eletrônica brasileira. É uma excelente solução, plenamente adaptada ao Brasil. Ah, mas poucos países no mundo usam. Primeiro que é mentira que só 3 países no mundo usam. Não, não é. Um monte de país usa. Aqui nos Estados Unidos tem um monte de lugar que usa urna eletrônica. Tem urna eletrônica num monte de lugar, igualzinha a nossa, ou pelo menos similar à nossa. E o fato é que, mesmo que você considerasse que o Brasil sozinho, o Brasil é um país único, meu amigo, é um país que tem desafios que não tem na Alemanha, que não tem na França, que não tem nos Estados Unidos, é um país com desafios de conectividade, com desafios de transporte, desse tipo de coisa. Então, sim, a urna é uma solução técnica excelente. O problema
é que eleição não é só o aspecto técnico, não é só contar os números lá e chegar no resultado final. É preciso trazer o povo a acreditar na urna, né? Então isso é um problema. Se só 53% das pessoas acreditam que a urna é confiável, isso é um problema, tá? E se você reparar, uma coisa interessante é que não muda muito em relação ao Nordeste, Sul, Norte, né, as regiões brasileiras. Se você olhar aqui, ó, é todo mundo mais ou menos a mesma coisa. Aqui também com relação a homens e mulheres não muda muita coisa, continua basicamente o mesmo número aqui, homens e mulheres. A idade, 16 a 34 anos, deixa eu aumentar isso daqui, que eu acho que fica melhor se a gente aumentar aqui. Aqui, ó, com relação às regiões do país, não muda nada de uma região para outra. Com relação ao sexo masculino e feminino, não muda nada. Idade, 16 a 34, 35 a 59, 60 ou mais, não muda nada, mais ou menos a mesma coisa. E ensino fundamental, médio, ensino superior, também não muda nada, fica mais ou menos a mesma coisa. Faixa salarial. Então repara que é um problema que transcende toda a divisão no Brasil. Não tem diferença nenhuma com a religião, aqui, religião católica e evangélica, não faz diferença também. Aí, olha o que faz diferença aqui. Ó. Esse ponto faz diferença. Em quem você votou nas eleições anteriores? Você votou no Lula, 75% concordam que as urnas são confiáveis. Você votou no Bolsonaro, só 26% concordam que as urnas são confiáveis. Quem votou branco e nulo é a mesma coisa do padrão nacional, uma leve maioria para confiar na urna, uma parte significativa não confia na urna. Então repara que principalmente o que levam as pessoas a não confiarem na urna é o meu candidato perdeu a eleição. É lógico, você pode dizer que é também porque o Bolsonaro fez uma campanha criticando as urnas eletrônicas, mas ele não é o primeiro candidato a fazer isso. Vários outros candidatos já fizeram essa crítica em várias outras eleições do passado. Então já havia essa crítica à urna eletrônica, né? Eu já expliquei para vocês o que é um erro de estratégia do Bolsonaro criticar as urnas eletrônicas, pelo motivo simples que o voto no Brasil, embora seja obrigatório, não é obrigatório de verdade. A multa é só R$3 e ela só é cobrada em situações muito específicas. Se você passar em concurso público, se você tiver que entrar na universidade pública, se você for pegar passaporte. Então a verdade é que a maior parte dos brasileiros, se não quiser votar, não vota e não muda nada na vida da pessoa. Nem os R$3 ele tem que pagar de multa. E se acontecer dele ter que pagar a multa, é R$3 por eleição, é uma merreca. Então existe um componente importante em eleição, que é você convencer o seu eleitor a ir votar. Aqui nos Estados Unidos, isso é considerado a coisa mais importante de tudo, né? Há uma diferença enorme entre o convencimento das pessoas do lado republicano e do lado democrata, que, diga-se de passagem, é similar do que no Brasil. Tipicamente o pessoal mais à direita é o pessoal mais consciente, é o pessoal que vai votar com mais força. O pessoal da esquerda é o pessoal que meio que vai votar se der, não sei o que lá. Então eles têm a visão aqui de quanto maior o comparecimento na urna, maior tende a ser a coisa para a vantagem da esquerda na eleição, né? Mas isso varia de lugar para lugar aqui nos Estados Unidos, tá? Então, isso é um problema por quê? Porque o Bolsonaro, ao desacreditar as urnas eletrônicas, e como eu disse para vocês, esquece, em menos de 10 anos não haverá urna com voto impresso no Brasil. Não tem, tecnicamente é impossível fazer isso em menos de 10 anos. Se o pessoal for sério em termos de querer o voto impresso, como o pessoal chama ali, né, aquele voto que você digita o número e coisa e tal e aparece e aí cai na urna, não sei o que lá, eu acho uma besteira, eu acho que é uma coisa que tecnicamente não melhora em nada a confiabilidade do sistema. Aliás, ao contrário, piora a segurança do sistema, piora a confiabilidade do sistema, mas eu concordo que pode fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis, se sintam com mais confiança no sistema. A verdade é essa no final das contas. É só para isso. Do ponto de vista técnico é terrível sobre todos os aspectos. Mas do ponto de vista da percepção pessoal, da percepção da população, pode ser alguma coisa útil no final das contas, né? E como a próxima eleição vai ser essa, não só de 2027, 2028 também vai ser com essas mesmas urnas, do mesmo jeito que é hoje. A de 2030 vai ser com as mesmas urnas. Esquece, em menos de 10 anos não vai ter voto impresso
mesmo que aconteça uma hectacombe nuclear no mundo e que todo mundo, que Bolsonaro ganhe com 98% dos votos, não adianta, vai ser a urna, porque não tem tecnicamente tempo para mudar isso, né? Aí, no momento que o Bolsonaro desacredita a urna, ele está dizendo para o eleitor dele, pô, não precisa votar não, cara, vai votar para quê? É uma maquininha mágica, né, uma caixinha mágica que você aperta os números, o pessoal que vai decidir depois quem ganha, coisa e tal. Então, ou seja, o Bolsonaro, é verdade, a direita ela tem um pouco mais de elasticidade para fazer esse tipo de brincadeira, porque o eleitor da direita é o eleitor mais aguerrido, é o eleitor que tem mais vontade de votar. Então ele vai perder uma parte do eleitorado dele, mas não vai perder muita gente. A esquerda seria uma tragédia fazendo isso, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de perder eleitor, porque vai ter eleitor que vai acordar no dia da eleição lá e falar, pô, solzão, praião hoje, porra, é maquininha mesmo, maquininha, caixinha mágica, eu vou apertar os botões lá, não vai mudar nada, então vou pra praia, pô. E aí você perdeu um voto, justamente um voto de um bolsonarista, porque acredita nessa propaganda. Então, acho um erro estratégico do Bolsonaro isso, acho uma besteira essa desconfiança da urna eletrônica, já me coloquei à disposição para explicar porque que funciona assim, não tem isso. Aliás, já fiz vários vídeos explicando aqui como que não tem, todas essas dúvidas que o pessoal levanta. Tem um vídeo meu aqui no Safe Source. Aqui, ó, esse vídeo aqui ó, no Safe Source. Safe Source é o meu canal sobre segurança da informação. Tá? Eu explico aqui ó, por que eu não acredito em fraude na urna eletrônica em 2022. E daí eu expliquei lá os vários pontos, que é um vídeo longo, tá? São 2 horas de vídeo, que eu peguei cada ponto que o pessoal levanta aí. Ah, mas é aquele professor Diego Aranha que falou não sei o que lá. Ah, mas e o cara lá, o Tom Scott lá, que fez um vídeo no YouTube falando não sei o que lá. Cada um desses pontos eu respondo aqui nesse vídeo. E tem capítulos, tá? Você não precisa assistir o vídeo inteiro não, você pode assistir só os capítulos dele e já a sua dúvida nessa história. O fato é que é uma besteira. Agora, eu concordo que a longo prazo é preciso fazer alguma coisa quanto a isso. De novo, o principal objetivo de uma eleição não é contar voto, é garantir a pacificação social. Se o sistema tecnicamente é impecável, como eu, pelo menos até aqui, não vi nenhum grande problema nesse sistema, isso não quer dizer que ele esteja cumprindo a principal papel de pacificação social. Achar que a culpa, mas é porque o Bolsonaro criticou a urna, por isso que está tendo muita gente desconfiando da urna, isso é mentira, porque sempre teve esse tipo de coisa, sempre teve muito questionamento da urna eletrônica no passado também, não faz diferença. E a tendência é só crescer daqui para frente, porque tudo leva a crer que as eleições serão cada vez mais polarizadas daqui para frente. Então, o TSE vai ter que começar a pensar mesmo daqui num horizonte de uns 10 anos, 10, 12 anos, a fazer o voto impresso ou alguma outra medida para garantir a segurança das urnas eletrônicas, porque do jeito que está, a situação fica preocupante. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.